Olá, bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Juan Cruz. É um prazer compartilhar dessa manhã com você que nos acompanha. Está comigo o pastor Márcio Bretas. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan. Bom dia, amado aí que nos acompanha. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor Fabiano Consoli. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia você que nos ouve, que está nos acompanhando através da live do canal do YouTube. Deus abençoe você na manhã desse dia. Meu sonho é combinar assim, ó, tênis e blusa, azul, azul. Pastor, isso aqui é moda, né? Eu não consigo andar ainda assim. Nós já estamos em ritmo de férias. Queridos, quero compartilhar nessa manhã uma palavra. Deus tem trazido ao longo dessa semana, né, algumas ministrações. Eu tenho certeza que tem sido na direção de Deus para edificar a sua vida. E nesse momento de fechamento de ano, tantas reflexões, tantas análises, mas para que tudo seja diferente no ano novo que vai chegar daqui a pouco. Então, nesse momento, o pastor Fabiano está com a oportunidade da palavra. Eu tenho certeza que Deus, nesse tempo, vai edificar a sua vida. Amém. Queria deixar uma palavra rápida, né, pastor? Mais de meditação para todos aqueles que estão nos ouvindo, para a nossa vida também. 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto a se obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Até aí, aqui a gente percebe nitidamente quando Samuel repreende Saul, o rei Saul, pela desobediência que já vinha cometendo desde o versículo do capítulo 13 em diante. A gente percebe que foi um grande homem escolhido e ungido por Deus. Se você pegar em Samuel, 1 Samuel, no versículo 8, você vai ver que os filhos de Samuel se perdem naquilo tudo, e os anciões chamam Samuel pedindo a ele que levantasse uma liderança, porque os filhos já não eram como o pai. Então havia se perdido aquilo ali. E a expectativa que os anciões esperavam que Samuel consagrasse alguém que representasse a ele. E você vai perceber que quando Samuel se entristece, o próprio Deus fala para ele: não se preocupe, eles não estão rejeitando a você, eles rejeitaram a mim. Unja, consagre o rei. Você vai perceber que os jumentos do pai de Saul se perdem, e a Bíblia vai dizer ali que Saul tinha uma beleza, né? Uma altura. Então, quando eu comecei a ler e interpretar algumas coisas aqui, pastor Juan, pastor Márcio, você que está nos assistindo, a Bíblia diz que o próprio Samuel diz que o maior entre os israelitas batia no ombro de Saul. Então era um homem de grandes estatura. E a gente percebe que no decorrer da Bíblia, no decorrer da desobediência, eu quero compartilhar muito sobre isso, sobre desobediência. Saul foi muito bem no versículo 10, no versículo 9, ali, quando ele foi consagrado rei, no 10, no 11, mas do 13 em diante, Saul começa a colocar em declínio tudo aquilo que Deus havia construído pela desobediência, pela impaciência, pelo alto poder de autoestima. Saul fazia tudo pelo alto poder de barganha, de colocar as palavras que Deus direcionava a ele e ele traduzia da forma que ele queria ouvir. Então isso começou a negociar aquilo que é a grande obra de Deus na vida dele, na vida do povo, porque o próprio Deus, quando ele prepara o caminho, ele prepara que você esteja preparado. Quando Deus prepara o caminho, ele espera que você esteja preparado para obedecer a ele. A gente vem falando isso nos programas anteriores sobre posicionamento, sobre da forma como nós devemos andar. O ano acabou e aqui está aqui, ó. E Samuel vai dizer a Saul: por acaso Deus tem algum prazer em holocausto? Então, quando Deus prepara o caminho, ele te capacita para você passar por aquele caminho. Mas para que ele te capacite, ele primeiro sonda onde está o teu coração. E a gente percebe aqui nitidamente que o coração de Saul já havia se desviado há muito tempo daquilo que era o propósito, daquilo que era o alvo. Então, Deus começa a rejeitar o reinado de Saul pela desobediência, pela prepotência, por aquilo que é, muitas das vezes, uma colocação errada, indevida. Ah, pastor, então você está dizendo que Deus rejeita? Sim, Deus rejeita o desobediente, ao soberbo. Deus rejeita, porque Deus tem um propósito. Deus nunca foi soberbo, nunca foi prepotente. Deus sempre foi um Deus de amor. Não é isso, pastor? É a gente não confundir
a palavra integral relacionada a tempo, mas a disposição de estar inteiro naquilo que Deus te pediu para fazer. No entanto, se você estiver durante toda a semana na igreja, não significa que você está integralmente com o Senhor. Você pode estar o tempo todo, mas pode não estar inteiro, por inteiro, na presença. E o problema de Saul nesse ponto, aonde ele desvia a sua obediência, é que ele vinha caminhando integralmente. E nesse ponto da história, ele negocia a missão. No versículo 18, diz assim: e o Senhor o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua tudo. Aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que eles tenham sido eliminados. Ou seja, era para fazer algo por completo. E Saul abriu ali, nesse momento da história, ele abre um precedente, ele abre um espaço e ele faz apenas uma parte da missão. Todas as vezes que o Senhor te ordena algo e você faz apenas uma parte, você está comprometendo, está praticando o mesmo ato de Saul. E a gente, às vezes, essa parcialidade, a gente quer negociar, a gente quer justificar, achando que vai ter qualquer tipo de argumento que você queira dar, que eu queira dar, não justifica. Você deixou de estar inteiro em alguma coisa, quando você tentou negociar aquilo que é inegociável. E a gente percebe também, pastor Márcio, ali você vai ver no 23 ali, ou no 21, você pode voltar você vai dizer que ele diz para Samuel: mas eu comprometi, eu fiz a missão, mas os meus soldados separaram o que era bom. Não, o Senhor mandou exterminar tudo. A ordem era exterminar Pois ele tudo. diz que foi para o Senhor. Mas eu trouxe para o Senhor o melhor boi, o melhor carneiro, as melhores coisas eu trouxe para sacrificar. Deus tem prazer em sacrifício de desobediência? Aí nessa situação aí de integral e parcial, eu lembrei do rei Uzias. O rei Uzias foi chamado por Deus assim como foi a oportunidade que foi dada a Saul. E durante um bom tempo, enquanto Uzias estava obedecendo, Deus o fez prosperar em todas as áreas. Tudo que ele fazia tinha sucesso, porque Deus era com ele, né? Na parte de agricultura, de fazenda, as armas, que foram criadas para aquele tempo, avançadíssima, Deus estava ajudando ele em tudo, porque ele obedecia, porque ele andava debaixo da mão de Deus. Estava integral, né? Mas chegou um momento que ele se desviou, né? Ficou o tempo todo ali, mas com metade do seu coração envolvido com Deus e a outra metade querendo fazer aquilo que ele achava que podia fazer por ser rei. E aí foi afrontar aquilo que eram os sacerdotes, os homens de Deus, que estavam preparados para acender o incenso, para oferecer, as ofertas, e Uzias achou que ele podia fazer aquilo que era um trabalho do sacerdote. E o sacerdote diz para ele assim: rapaz, cada um tem o seu lugar, você foi chamado para ser rei, não compete a você fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer. E nesse momento, querido, surge ali uma lepra na testa do rei Uzias, por conta, na realidade, daquilo que o pastor Fabiano está dizendo aqui, da desobediência, né? O cara foi, uma boa parte da vida dele, abençoado, prosperando em tudo, reinado, cheio da glória de Deus, e por conta agora de deixar o orgulho, a vaidade, uma soberba, alguma coisa, cresceu ali dentro dele, que ele veio viver uma vida que Deus não tinha para ele. Então, as oportunidades são dadas por Deus. Só que muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que é a oportunidade. Então, talvez você que está nos ouvindo aí, querido, você ainda não veio, vai vir. Deus abre portas para todos nós, a oportunidade vem, mas você precisa sempre, em todo o tempo, querido, dar honra e glória para o Senhor. Não é porque você alcançou algum nível, um patamar, que agora você é autossuficiente, querido. A obediência a Deus precisa estar em primeiro lugar, né? Teria o Senhor mais prazer em oferta, em sacrifício, do que em obedecer a sua palavra? Hoje tem muita gente sofrendo por conta da desobediência. Não deixaram de ser homem de Deus, mulher de Deus, mas estão vivendo coisas
que não eram para estar vivendo por conta da desobediência. E falando da parte da oferta, né, do sacrifício, hoje é fácil de você encontrar pessoas ofertando talvez a sua boa intenção, o seu tempo, frequentando todas as reuniões, frequentando compromissos, mas ainda assim não estando inteiro na missão e na convocação do Senhor. E o texto fica claro que não era sobre ele ter, sabe, cumprido ali o tempo, foi lá e guerreou, mas a parcialidade de Saul o separou de um propósito, o eliminou, na verdade, né? Fez o Senhor reverter uma situação que era favorável a Saul. Saul tinha sido escolhido por Deus. Começamos esse programa falando, destacando aqui pelo pastor Fabiano, a nobreza e a beleza de Saul. O destaque, né, e o começo de Saul, quando Saul vai buscar as jumentas do seu pai, aquele comprometimento, não voltou enquanto não encontrava, até que alguém fala, não pode ir, que você vai encontrar em tal lugar. Então aquele Saul comprometido, aquele Saul determinado a ser fiel, ele vai se fragmentando ao longo do tempo. E não é diferente, não é difícil hoje. Talvez ao longo aí desse ano de 2018, né, pastores? A gente ter visto pessoas, talvez você que está nos ouvindo, nos acompanhando, talvez ter se autofragmentado ao longo desse ano. Começou muito bem. Eclesiastes 7:8, eu gosto muito dessa palavra, fala, é melhor o final das coisas do que o começo delas. A pergunta é, o final de 2018, aquilo que você tem sido para Deus, aquilo que você tem sido em Deus, é melhor ou pior do que o começo desse ano? Talvez você começou de forma profética, começou de forma animada, entusiasta, indo, fazendo. Saul também começou assim. Saul ainda não era rei e tinha um compromisso, foi buscar as jumentas, procurou, passou dias, talvez cansado, mas ainda assim não desistiu. E aqui ele está até indo, mas fazendo parte daquilo que Deus mandou. E conforme o nível da sua desobediência, é o tamanho da sua dificuldade lá na frente. Você vai ver no capítulo 17, quando Golias desafia o reino, né? Desafia os israelitas. Então isso percebe o tamanho da sua desobediência, é o tamanho do seu problema. Porque não se levantaram ninguém. Aí eu volto lá e falo assim, olha o tamanho da obediência pela proporção do problema. Davi devia bater no peito de Saul, mais ou menos, de altura, de estatura. Mas o nível de obediência era elevadíssimo no reino dos céus, que fez com que aquela circunstância caísse. Então, quanto mais você se posiciona em obediência diante de Deus, maiores são as portas que Deus vai abrindo, maiores são os caminhos que Deus vai te levando, maiores são aquilo que são conquistas, tanto financeiramente falando, podemos falar financeiramente, então, como aquisições, como saúde, como tudo, todas as áreas são alcançadas quando você é obediente na presença do Senhor. Deus, ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Como o pastor Juan colocou, ele saiu com foco e determinado para buscar a jumenta do seu pai. E viu que passaram-se as horas, ele falou, vamos voltar porque meu pai já está preocupado, não com a jumenta, mas conosco. E o homem falou, vamos até o vidente, que era o profeta Samuel, pois ele sim vai nos dizer. E quando ele chega lá, começa um grande propósito, mas os fragmentos de guerra se perderam pelo meio do caminho. E essa palavra parcialidade, dá uma impressão assim de falta de compromisso, né? Sim. De falta de interesse. Uma hora sim, uma hora não. Entendeu? Quando dá, né? Quando eu posso. E para a nossa vida, querido, espiritualmente falando, independente de você ser integral, aí estou falando de tempo, naquilo que é obra ou não, seja integral em Deus, não seja parcial, né? Mas é esse integral, né, pastor Márcio, de estar inteiro. De estar em Deus. Porque é muito, sabe, dolorido. Pois é, você vê pessoas de corpo presente, mas o estão coração fora, está longe. não estão, sabe, estão cumprindo só um protocolo. É isso aí. Não estão inteiramente dedicadas. E o Senhor não vai fazer rotina, nada, né, com os parciais. Pois Ele quer. É tempo de estarmos inteiro. Porque a gente quer viver uma vida com Deus, ou quer que Deus seja inteiro para nós. Nós precisamos
integralidade com o Senhor, querido. O arroz integral é mais saudável. É verdade. E a palavra integral do arroz é a mesma raiz de significado do integral que nós falamos. O arroz integral ele está mais inteiro. Mas, Ele foi menos processado, perdeu menos proteína, menos vitamina, tem menos artificialidade nele. Por isso ele é mais saudável. Ele pode até não ser mais gostoso, mas mais ele saudável. é melhor. O Senhor te chamou para ser integral na parte dele, no reino dele, nesse tempo de obediência. Que Deus te abençoe e te inspire a esse comportamento em nome de Jesus. Final de semana abençoado. Fique na paz. Deus abençoe você e a sua família nesse final de semana. Aguardamos você domingo na EBD, na nossa consagração, em nossas filiais e nossa sede. Deus abençoe você. Você é nosso convidado. Fica na paz.